Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no perfil do Colégio Valparaíso, desse tema tão importante, né, que vem aí passando por esse mês que também é muito importante, né? É um mês que a gente intensifica nossas falas sobre esses transtornos, né, que muitas pessoas estão enfrentando hoje em dia, né? E é muito bom que você tenha reservado um tempinho para vir conversar com a gente. Hoje a live é mais do que especial, né? Hoje a gente tem a presença aqui de uma mulher maravilhosa, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã dela, e hoje ela vai nos agraciar com a presença dela, né? Ela que é quase uma diva da internet, mas é uma diva muito responsável, viu? Ela é uma diva muito responsável que dá pra gente confiar muito. Então sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aí. Que bom que você veio, que bom que você conseguiu reservar esse tempo para vir conversar com a gente, né? É, Você que está vindo também lá do perfil da doutora Ana, bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso perfil aqui do Colégio Valparaíso, né? Bem-vindos à nossa campanha também do Setembro Amarelo, né? Ela já entrou aqui, eu vou chamar ela porque a gente não pode deixar a visita esperando, né, gente? Deixa eu chamar ela aqui, vamos ver. Vamos ver se vai cortar minha cabeça, igual da outra vez. Oi, 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 dessa oi. vez não cortou minha cabeça, ó, não cortou minha cabeça, já venci. Não cortou sua Primeira vitória. cabeça? Tô cortando meu. Não. Eu vou pegar um filtro aqui, porque, né? Só um Depois minuto. bota o seu filtro. Bota o seu filtro. Tá bom esse aqui? Estão me vendo bem? Ah, eu acho que tá legal, hein? Tá Eu bom. já falei Então que eu sou vamos, suspeito, hein, Ana? Eu sou suspeito. então vamos Minha assim. opinião, vamos desse, né? Então tá bom. Vamos com E ele. aí, Como é Ana, que como é que estão? você Ai, eu tô tá? tão animada! Ah, Finalmente nossa ó, eu live esperei por saiu. essa live. É verdade, eu esperei essa live por muito tempo. Primeiro, porque o assunto é muito relevante, né? E segundo, Totalmente. porque eu ia poder estar com você, né? A gente ia poder estar conversando aqui nesse tete-a-tete aqui, né? E como é a primeira vez que a gente se vê assim, né? Ao vivo, no vídeo, aqui, Uhum. né? Eu quero muito, muito, assim como foi com a Grazi, eu quero muito, muito te agradecer pela sua Imagina. disponibilidade, pela sua parceria. São 3 anos já que a gente está junto, né? Foi aquele lance Exatamente. lá de amor profissional à primeira vista, né? Bateu, nunca mais se foi, né? Então, que bom que você está aqui com a gente. Para a gente é uma honra, viu, doutor? A gente sabe o quanto é importante o Eu amo papel do participar da psicólogo. live, assim. Agradeço muito pelo Eu convite, porque eu tenho um carinho todo especial pelo trabalho que a gente faz com o Colégio Valparaíso, de verdade. Total. É verdade. Ter você com a gente, o Dr. Wesley também esse ano, que só veio somar, né, com a Tem gente, novidade e a esse ano. Grazi também, é verdade. E a Grazi também, que está com a gente já esses 3 anos, é muito bom ter vocês, viu, gente? É um prazer. Se deixar, eu vou ficar aqui a live inteira falando, então vamos ao que interessa? Vamos. Né? Vamos ao que interessa. Deixa eu dar mais uma vez aqui boas-vindas ao pessoal que está vindo do perfil lá da Ana, né? Você que chegou, que veio lá do perfil da Ana, seja bem-vindo. Pode se acomodar, tá bom? Pode sentar, pega um Faz um suco, pega uma cafezinho, pode pipoca, pegar. pode ficar à vontade, né? Um cafezinho é legal. Não, se bem que essa hora não pode cafeína, né? Tem gente que não dorme Descafeinado. mais. Pronto. Pronto. Gente, o bom dessa mulher é que ela resolve tudo, viu? Tudo, para Eu tudo ela tem amo uma solução. café. O bom do psicólogo é que eles têm solução. Para tudo é uma solução, nada é um problema. E se for um problema, vamos A gente lida com desproblematizar. ele. A gente está com ele. Inclusive hoje, doutora, a gente vai fazer uma coisa muito importante. Se fala muito, né? Obviamente, agora no mês de setembro, a gente fala muito sobre saúde mental. Aqui no colégio a gente intensifica, né? A gente já tem esse costume de falar o ano inteiro através dos nossos programas de lidar mesmo com o emocional, educação socioemocional. Mas no mês de setembro é um mês da gente prestar um pouco mais atenção sobre esses transtornos mentais de outra visão, né? A gente dá uma visão mais ampla e é por isso que a gente fala mais sobre isso nesse Sim. mês de setembro, né? E a gente se abraça aí na campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha mundial, não é uma campanha nossa, né?
E é sempre um prazer falar sobre isso, porque a gente acredita que não tem idade para a gente falar sobre isso. Existem maneiras de falar sobre isso que se adequam a cada idade. Mas não existe idade, assim como os nossos pequenos, né, lá no infantil, estão falando sobre a valorização da vida. A gente está essa semana na Semana da Gratidão, então a gente está conversando Sim. muito sobre isso. E está sendo assim muito gostoso de trabalhar esse ano, agora que os meninos voltaram para a escola, né? A gente ter eles um pouquinho mais perto da gente é sempre muito enriquecedor. E aí, como se fala muito sobre isso, Ana, às vezes as pessoas recorrem ao pai de todos, o novo dicionário chamado Google, né? Às vezes a gente fica sabendo que uma pessoa está com algum problema, ou a gente desconfia, né? Porque tem muito psicólogo de plantão por aí, né? Que gosta de ficar diagnosticando os amigos. Inclusive, eu gostaria já de começo, já deixar aqui bem claro, gente, a única pessoa que pode diagnosticar você como depressivo, como ansioso ou como qualquer transtorno mental é um psicólogo. O seu amigo, por mais entendido que ele seja, se ele não é um psicólogo, ele não pode dizer que você tem um problema. Ok? Exatamente. Procure ajuda. Psicólogo e psiquiatra. Só isso. E só, gente, tá? Cuidado com isso. Cuidar, mas eles estão achando, eu tô achando que você tá depressivo. E olha, isso aí, pelo que eu sei, é ansiedade. Gente, cuidado com isso, tá? Procure ajuda profissional. Então, dito isso, aí eu fui lá no Google, né, Ana? Eu dei uma pesquisada, botei lá assim, depressão, enter. É muita coisa que aparece, tá? É muita informação. A gente está E sendo muito bombardeado desinformação também. com Exatamente, desinformação também. Então a gente está sendo muito bombardeado, fala-se muito em depressão, fala-se muito em ansiedade, né? Tá em alta falar sobre isso. Existem aqueles que aparecem em setembro do nada, querendo jogar ali, vamos se Um preocupar com a saúde mental, confessezinho. mas passa o ano inteiro prejudicando o próximo, passa o ano inteiro fazendo mal para a cabeça do colega, né? A gente sabe que existem esses grandes, os chamados militantes da internet, né? Que nem sempre são tão engajados quanto parecem. Então, o Google, que não é militante nem nada, ele me deu algumas informações que eu gostaria de passar para você, como Uhum. psicóloga, e eu gostaria que você me dissesse o que é mito e o que é verdade, certo? Pode Lembrando a todos fazer. que mito não é verdade. Ok? Exatamente. Então, aquilo que é que não existe e aquilo que é verdade é porque existe. Desenhei, hein? Fechou? Posso mandar a Fechadíssimo. primeira? Por favor. Tá. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Minhas anotações. Tem umas boas, hein? Ai, Eu eu não sei nem adoro. por onde que eu vou começar. Eu vou escolher uma aqui, deixa eu ver aqui. Vou jogar Faz um aleatório, tá? sorteio aí, exato. Vou jogar aleatório aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, uma que eu encontrei boa aqui no Google, ó. Meus pais tinham ou têm depressão, certo? Isso quer dizer que eu também vou ter? Não necessariamente, só que a depressão é um transtorno mental que ele tem um fator genético forte, tá? Mas nenhum transtorno mental ele é de um único fator. Ele sempre tem ordens multifatoriais. Então, assim, questões ambientais, traumas, vivências, condições sociais, tudo isso pode contribuir para desenvolvimento de algum transtorno mental. Então, assim, ter o histórico familiar é um indicativo de que nós temos que ter atenção. Tanto que quando a gente faz a primeira sessão com o paciente, essa é uma das perguntas clássicas que a gente faz. Alguma pessoa da família faz tratamento psiquiátrico ou fez? Isso tudo tem relevância, mas não são determinantes, não é relação de causa e efeito. Então é um mito. Ah, beleza. É isso que eu ia perguntar. Então, existe algum tipo de verdade nisso? É uma verdade É, parcial. Na verdade, assim, não é uma verdade por conta da forma como está elaborado. Assim, se os meus pais têm, então eu terei. Não, isso é mentira. Só que é um ponto de atenção. Se você tem histórico de algum transtorno mental na família, ainda mais a família próxima, isso é um indicativo de atenção. Tem vários fatores, tem predisposição genética, tem predisposição ambiental, tem predisposição cultural. Então, tudo isso acaba compondo num caldeirão o resultado da nossa saúde mental.
Entendi. Então, é mito que se alguém, diretamente o meu pai ou a minha mãe, se eles têm depressão, né, diagnosticado, lembrando que a gente está falando de diagnóstico, tá, gente? Não é aquela pessoa que a gente acha que tem depressão. A pessoa diagnóstico, ok? É a pessoa que já é diagnosticada com depressão, se o pai ou a mãe, né, teve um filho ali, isso quer dizer que esse filho automaticamente tem depressão? Não. Não Mas é um necessariamente. O fator. Gustavo até perguntou de uma forma bem clara aqui, vou responder. Gustavo falou assim: então, no caso, não é hereditário e depende de outros fatores. Esse é a grande pegadinha dos transtornos mentais. A depressão, ela tem um fator hereditário, sim, mas ele não é determinante. Ele é só um indicativo de possibilidade. Então, assim, se o seu pai tem doenças cardíacas, você tem mais chances de ter doenças cardíacas. Com a depressão tem essa situação também. Com depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno borderline, esquizofrenia, vários outros transtornos mentais, eles têm essa predisposição genética, mas a predisposição não é determinante, é uma possibilidade. E isso é importante porque nós, às vezes, pensamos, né, que isso já vai ser relação de causa e efeito, então, porque alguém era doente na família, você também terá um transtorno? Não necessariamente. E o fato também de não ter um transtorno na família não te isenta da possibilidade de desenvolver por algum motivo. Por isso que é Você já importante respondeu a ter. pergunta que eu ia fazer. Ups, desculpa. Tá ótimo, tá mostrando que você tá sempre um passo à frente mesmo, gosto assim. Porque eu já ia perguntar, e o contrário, né? Porque já que, vamos supor, eu tenho que ficar atento caso na minha família já existam casos, né, que já são relacionados à Ai, Helena. depressão ou à ansiedade, né? Oi, Helena, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa noite, Carlos também. Então, se já existem casos, eu preciso ficar atento, né? Não Uhum. quer dizer que obrigatoriamente eu já nasci depressivo porque alguém da minha família diretamente ligado a mim teve, mas é um ponto de atenção. Uhum. Não é isso? Exatamente, Então, exatamente beleza. isso. É exatamente isso. Matamos a E primeira. assim, e não ter, o que eu acho que é muito importante a gente pensar assim, não ter histórico de adoecimento na família não faz com que nós não tenhamos que tomar cuidado. Esse eu acho que é um ponto bem relevante, porque às vezes você fala assim, ah, mas ninguém nunca na minha família usou remédio psiquiátrico, ninguém nunca precisou fazer terapia, então o meu filho está fechado no quarto, não fala com ninguém, mas isso é frescura, né? Assim, não é isso. Palavra O usando fato de de não problema ter nesse momento. tido histórico de adoecimento na família não isenta disso vir a ser desenvolvido. Como o fator hereditário, ele é só um dos muitos braços desse povo que compõe a formação ou não do transtorno mental, né, o desenvolvimento, então é importante que a gente tenha isso em mente. Entendi, ó. Deixa eu ver só o nome dela aqui bonitinho para eu não errar. Eu acredito que a DV deve ser de advogada, né? A, é, ele, Elianaide. Enaide, né? Isso, ela tá formulando uma pergunta aqui. Ele, doutora, quando você. Aqui, ó. Então, o meio social acaba sendo um grande gatilho, ela disse aqui, né? Com certeza, com certeza. O meio social também é. Então, assim, na verdade, passar por adversidades, por grandes traumas, inseguranças, né? Inseguranças e instabilidades emocionais, financeiras, econômicas, sociais, tudo isso contribui para a possibilidade, sim. Verdade. Aqui a professora Dalva acabou de entrar. Boa noite, prazer em participar mais uma vez de um assunto tão importante. Bem-vinda, professora. Pessoal que está Bem-vinda, chegando agora, professora. sejam bem-vindos, viu? Vou mandar outra, hein? Posso mandar outra? Pode, por favor. Posso mandar outra? Ó, Aham, tem uma outra aqui, hein? Essa aqui é boa. Essa é boa. Depressão é doença de adulto? também.
A gente tem a ideia de que seria só um transtorno de adultos, mas não, existem crianças diagnosticadas. É um transtorno que pode ter o diagnóstico já na infância e é preciso muita atenção, até porque, assim, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A gente tem situações em que crianças relatam o desejo de encerrar a vida, então, às vezes, elas podem apresentar uma ideação e nós precisamos estar atentos a isso, sim. Ansiedade, depressão, todos esses transtornos, eles podem ser desenvolvidos na infância. Ana, deixa eu jogar aqui uma pergunta meio termo, porque você falando sobre isso, e isso é uma coisa que me aflige muito, muito diretamente, assim, né? Eu sou professor de educação infantil, então eu fico muito de olho, assim, né, especialmente neles, né? Uhum. Aí você me disse que as crianças também manifestam essas algumas ideações, né, de tirar a própria vida mesmo. Existe algum. Porque assim, pra gente, né, que é de fora, a gente. Às vezes é difícil pra gente imaginar uma criança falando isso, né? É difícil a gente imaginar. Inclusive, o primeiro story que a gente soltou nessa nossa campanha, você deu dados que, para mim, particularmente, me marcaram muito. Tanto é que eu falei isso na live com a Grazi, eu vou repetir agora que hoje, eu já tinha visto essa pesquisa há muito tempo atrás, mas os números eram muito mais baixos. E hoje, por não passar da casa das 2 unidades, a gente né, não ter chegado na casa da dezena, a gente ainda acha que é pequeno. Mas não é, né? Você diz lá que hoje 3% das crianças e 5% dos adolescentes já são depressivos, né? E a gente pensa que são números pequenos, mas não são, são números assustadores. Principalmente, e assim, o que eu acho mais importante da gente falar desses números? Esses números são os números de notificação. Isso é número Uhum. comprovado, Sim, não são aqueles casos em que a sim. pessoa não busca o atendimento, seja por condição socioeconômica ou cultural mesmo, né, de falar assim, não vou procurar o psicólogo, não vou procurar o psiquiatra e tudo. Então, assim, isso é muito importante. Esses números parecem baixos, mas eles são muito relevantes quando a gente fala, e quando a gente extrapola, inclusive, para a população adulta, eles são bem semelhantes. Eles são números bem semelhantes da população adulta. Então, ainda assim, a gente está falando de uma situação em que você não tem todos notificados ou uma notificação expressiva. Porque um adulto depressivo começa a ter problemas no trabalho, ele não consegue ser funcional e ele traz esse prejuízo financeiro, econômico e acaba precisando de um atendimento. A criança é tratada como difícil, até vou aproveitar esse ponto, o Gustavo falou assim, muitas vezes a depressão de crianças e adolescentes são tratadas como frescuras. Como seria a forma de lidar? É exatamente isso. Como a gente fala em existir a depressão na cidade, a depressão ela vem às vezes manifestada naquele desejo de não sair da cama, de não querer socializar com os amigos, de achar que ninguém gosta dele. Aí, com as consequências e atitudes da interação social, assim, prática de bullying, aquelas pessoas que ficam cutucando e assim, apontando defeitos o tempo todo. Então, isso tudo vai criando uma condição, uma situação sociocultural que impacta na saúde mental das crianças, né? E aí, quando a criança fala que ela não quer ir para a aula, reiteradas vezes, e ela fala que ninguém gosta dela, que ela não tem amigos e tudo mais, que não vale a pena sair do quarto, que não vale a pena sair de casa, a gente tende a achar que isso é frescura. Se isso fosse um adulto, a gente levaria ele ao médico, a gente levaria ele ao É verdade. psicólogo. E olha só, Ana, tem uma pergunta aqui, ó, da Aline Alexandre, que eu acho que entra bem por aí. Ela diz assim, ó, olá, nossos antepassados, pais, avós, bisavós, etc., também passaram por traumas, dificuldades, lutos, frustrações e lidaram com isso. Você acha que essa geração, Millennial, Y, Z, é mais sensível? Não, Você não acha que é acho não. uma Eu coisa de acho que agora a geração? gente tem acesso a conversas, né? Hoje a gente fala.
Antigamente, quando uma pessoa... E aí eu vou falar assim, eu sou de uma família em que a gente... as mulheres têm filhos muito cedo. Então, assim, eu conheci a minha tataravó. Eu tenho um histórico, né? Assim. Então, eu tive minha bisavó, eu convivi muito com ela e tudo mais. Então, histórias, né, de idosos que a gente escuta, é muito comum você ver nessa história dessas pessoas muito, muito antigas. E aí eu não estou falando das avós de hoje em dia com seus 60 anos, não. Estou falando daquelas vozinhas ali com os 95. Se você conversa com elas, você vê histórias de vidas miseráveis, de pessoas que ficavam deprimidas e eram internadas em manicômios, ou que tinham uma postura um pouquinho mais agressiva, incisiva, eu diria. Não é nem agressiva, agressiva para a época, para os costumes, mas que tinham uma postura um pouquinho mais incisiva e eram trancafiadas em manicômios. Então, assim, a gente acreditar que eles não passavam por isso, porque não se falava sobre isso, a época, com essa propriedade, porque assim, é ciência, né? A gente vai evoluindo o conhecimento, tanto que transtornos que existiam no passado não existem hoje, né? A gente tratava lá atrás com um nome, com uma característica, e hoje a gente vê que isso não é um transtorno, não é uma doença, então as coisas vão mudando. Mas a gente percebe muito, muito que esse adoecimento, esses traumas, o saber lidar, já vinha de antes. O que a gente tem uma série de fatores também a serem considerados. Quando você está falando de uma população, por exemplo, de 1910, essa população tinha uma expectativa de vida bem menor. Então, assim, não, mas vivia bem até os 50, até os 55. Aí a gente fala assim, mas morreu, foi normal. Como viver bem, né, Ana? Depende muito do que é o Exato, bem. Assim, não, mas eles exatamente. lidaram com isso. Hoje eles estão aí Sim, vivos, mas a gente esquece que o fato de estar vivo, muitas vezes, tem gente que está vivo, está aqui presente, mas por dentro, está mentalmente, está sobrevivendo, né? vegetando. Exato. Está E assim, vegetando, né? e A a pessoa gente já está também, ali, ela não está até quando a gente sobrevivendo. fala assim, está vivo, alguns estão, outros não, né? Tem uma série dos que não estão. Claro que os problemas são diferentes, porque a realidade é diferente, né? Não tem como eu falar, Sim. por exemplo, extrapolar um dado de depressão após um episódio de cyberbullying. Não, a gente não tem ponto de referência, né? Os meios de comunicação que nós temos hoje, eles são muito mais rápidos. Então, para você passar uma informação equivocada ou mesmo uma agressão, né? Uma agressão a terceiros é muito mais rápido. O acesso é muito mais veloz a esses dados, a essas informações, e a possibilidade de reparação é muito menor, né? Hoje em dia, você colocou na internet, você pode apagar no dia seguinte, você pode apagar no minuto seguinte, essa informação estará ali, você consegue achar, você consegue ter acesso a essa informação. Então, é muito mais fácil a gente falar sobre esse tipo de sofrimento, do mesmo jeito que antes a gente falava muito sobre a questão de relacionamentos abusivos, e aí você fala assim, mas a minha avó ficou casada com o meu avô para a vida toda. Ela teve uma vida boa? Ela foi feliz? Né? Às vezes ela ficou casada porque era convenção. E aí eu não estou falando isso no sentido de, tá infeliz, acaba o casamento. Não é isso, né? Tá infeliz, melhora o casamento. É esse o ponto. Isso. E às vezes também a gente tem que entender, gente, que a nossa saúde mental ela precisa estar em primeiro lugar. Porque se a nossa saúde mental não está funcionando, nada vai funcionar para você. Né? A gente acha assim, não, mas a gente não pode terminar o casamento. Mas tudo bem, realmente, a gente precisa lutar pelas coisas nas quais a gente acredita. Mas se está te fazendo mal, se não está te proporcionando um mínimo de bem-estar, não é para você. Né? E a gente tem que entender que isso tá ok. A gente precisa respeitar o nosso Sim, tempo e entender que esses ciclos também terminam. sim, Né? sim. É, é, Sim. tem que Isso, essa tem que questão entender. de vínculos, de casamento e tudo mais, assim, é muito da pessoalidade e eu respeito muito isso.
Sim. Cada um sabe o seu limite de sofrimento, né? Então, às vezes você fala assim, ah, não, mas olha, vale a pena investir. Sim, enquanto você acreditar que vale a pena investir e você não está em risco, você e quando eu digo risco, é integridade física e emocional, né? A gente não está em Sim, risco, claro, sim. invista. Se você atingir o seu limite, o que importa é o seu limite, vá. Se for o caso, vá. Mas é que cada um É entende isso. dos próprios limites. Sim, a gente não está querendo criar nenhum tipo de polêmica aqui, tá, gente? O que a gente está dizendo coloque a sua saúde mental em primeiro lugar. E quem Uhum. A precisa Dalva conhecer os mandou uma limites mensagem é aqui. você. É preciso estar atento aos pequenos sinais, pois são eles que podem sinalizar o início de uma depressão infantil. E estar vivo, mas sem qualidade de vida, não é vida de qualidade. Exatamente. 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 Exatamente Exatamente. isso. Tem que É bem essa viver questão. Às ao vezes a invés de gente, sobreviver. a gente confunde viver com sobreviver, né? A gente vive muitas vezes em modo de sobrevivência, quase como se a gente estivesse sempre num automático e não se observasse. Você só vegeta, né? Você trabalha, estuda, Sim. come, volta, dorme, acorda, trabalha, estuda. É aquela coisa assim, trabalha, paga boleto e pronto. E basta, né? E já deu. Exatamente, É o loop, exatamente. para muitos, é o loop da infelicidade, né? Aquele loop que você faz, mas você não consegue se ver completo nunca, né? Então, Uhum, trabalhar é muito bom, viver é muito bom, namorar ou não, né? Cada um sabe o que precisa para estar bem, para estar completo. Mas às vezes você está vivendo esse loop, vivendo esse loop, vivendo esse loop, mas você não encontra a felicidade. E isso, uhum, eu acredito que a doutora está aqui para poder me dizer sim ou se não, mas eu acho que esse aí é um dos maiores pontos de alerta que a gente precisa ter. Quando você está uhum, fazendo, mas não está te trazendo felicidade, né? Então é o exatamente. loop da infelicidade. Acho que a Giovana, ela mandou uma pergunta que eu acho que é interessante a gente falar. Ela falou assim, olha, saúde mental hoje em dia é um assunto que recebe muito mais atenção do que um tempo atrás. Por que hoje em dia ela recebe essa atenção maior e não é vista de uma maneira negativa como era vista? E Você está ainda é falando visto. você está falando do adoecimento, Giovana? Eu acho que é isso, né? Então vamos lá. Eu Não, acho eu que acho que o que ela está muito. falando, eu acho que o que ela está Ah, falando não é nem questão do adoecimento. Ela está falando mesmo de ser uma pauta de discussão. Hoje em dia a gente fala mais sobre isso, fala, né? exato. É isso que eu tinha entendido isso mesmo. Assim, se não for isso, manda mensagem que a gente corrige aqui, tá? Mas o que a gente nota é que hoje a gente tem acesso à informação, como eu disse, é ciência. Então as coisas vão evoluindo, as pesquisas vão melhorando, a gente vai fazendo estudos mais complexos, vai aprimorando isso, falar muito sobre isso hoje em dia. O que acontece é que quanto mais. Primeiro que se fala muito sobre absolutamente tudo hoje em dia, né? Hoje a gente tem muito acesso à informação e por ser ciência, a gente tem uma evolução. Então hoje a gente tem resultados mais eficientes, mais eficazes. Hoje a gente sabe, por exemplo, que trancafiar alguém que está adoecido num manicômio é absolutamente contraproducente, não funciona. Então, hoje a gente fala em tratamento, a gente vê resultados, a gente percebe pessoas recuperando a qualidade de vida com um tratamento eficiente. Então, eu acredito, Giovana, que vem muito disso, da questão do acesso às informações e do aumento na qualidade das informações. Aumento na qualidade não quer dizer que a gente só tem informação boa. Só que é importante a gente ter em mente. Vamos para a próxima? Posso lançar mais uma? Uhum, Posso lançar? Vou lançar boa, hein? uhum. Atenção. Tristeza e depressão são a mesma coisa? Não, não. Tristeza é uma emoção. A gente vai ter tristeza do mesmo jeito que a gente vai ter alegria, a gente vai ter saudade, a gente vai ter raiva, a gente vai ter ansiedade. Isso tudo é natural. É natural. Lembra de quando você era criança e brincava de esconde-esconde?
quando você ia se esconder e o amiguinho estava terminando de contar, você não sentia vontade de fazer xixi? É ansiedade. Isso é ansiedade. A ansiedade hoje em dia é o que faz nós adultos pagarmos os nossos boletos em dia. Então, todas essas emoções elas vão existir. A depressão não é sinônimo de tristeza. Inclusive, algumas pessoas mascaram a depressão com uma personagem social muito alegre, né? Muito esfuziante. É muito comum a gente ver isso. A gente vê grandes comediantes que foram, inclusive, vítimas da depressão, que chegaram até a se suicidar, mas que não só isso, que sofrem com a depressão e que são excelentes comediantes. Eles estão rindo todos os dias, né? Veio uma pergunta aqui, posso puxar? Então, é a da Alice, né? Uhum. Após um diagnóstico de algum tipo de transtorno psicológico, é preciso informar a escola sobre a condição do aluno? Olha, todos os transtornos, eu vou te falar que não. Não é preciso. Esquece. Vou te falar. Não sempre, calma. Pode ser feito. Eu pensei, tá, por isso que é bom a gente falar sobre isso. Por isso que é bom uma pessoa leiga, porque, por exemplo, na minha visão seria assim, é importante, não para expor o aluno, mas que pelo menos o corpo docente saiba como lidar. Né? Então, assim, sim, mas aí assim, isso que eu ia falar, assim, é possível, não é mandatório, é isso que eu quero deixar claro, assim, não é obrigatório, principalmente porque é um diagnóstico, né? E aí a gente fala da privacidade, da intimidade, tem a exposição. Agora sim, tem algumas situações, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como que a gente não sinaliza para a escola que a criança tem? Né? Ele tem um transtorno um transtorno depressivo, uma distimia, alguma coisa do tipo. Como que se ele está em risco, eu preciso sinalizar a escola, né? Mas é claro, essa sinalização, ela não tem que ser, como você mesmo disse, não é uma publicidade absurda, ela tem que vir no sentido de informar e não de expor. Ela é obrigatória? Não. Agora, do lado de cá, eu te digo, ela é benéfica. Ela tende a ter bons resultados. Então, assim, os meus pacientes... Opa, voltei. Quando eu atendo os meus pacientes e eles estão em fase escolar, eu sempre sugiro essa comunicação, porque eu acho que pode ser mais benéfico. Por exemplo, se uma criança tem um transtorno de ansiedade generalizada, eu preciso sinalizar a escola, até porque se essa criança tiver uma crise de ansiedade durante a aula, durante uma prova, por exemplo, eu preciso que aquele professor saiba como lidar com a situação, porque não adianta falar para ele assim, você não tem que ficar nervoso agora, só senta e faz a prova. Porque isso não vai resolver. Ele sabe que ele não tinha que ficar nervoso, ele sabe que é só sentar e fazer a prova. Né? Então, nesses casos, eu sempre acho que é benéfico, é bom. Os meus pacientes sempre são orientados, né? Os pais dos meus pacientes são orientados a fazerem essa comunicação à escola, mas é uma escolha. É muito individual, né? É um pensamento muito individual. Né? Então, exato, assim, gente, porque é muito íntimo, né? Então não passei tanta vergonha, né, Ana? Não, de jeito nenhum. Eu só não queria que fosse categórico. Porque eu me refiro mesmo, gente, ao corpo docente, tá? É importante que os funcionários, os professores, é importante que a gente saiba dessa condição, porque existe toda uma forma de tratamento. Não são privilégios, mas existe uma forma diferente de lidar, uma forma diferente de falar. E é importante também a condição da pessoa. Exato, e é importante também que a comunidade escolar, né, o corpo docente, tudo, eles tenham o discernimento, quando em acesso a essas informações, de preservar a criança ou adolescente, né? Você não pode rotular, taxar e usar aquilo de forma a ser prejudicial. O tratamento
assistido é muito importante. Chegou uma pergunta, como é feito o tratamento de depressão infantil? Bom, o tratamento é com psicólogo, com psiquiatra. Existem vários estudos que falam, no caso da depressão, que o tratamento pela terapia cognitivo-comportamental é o mais eficiente na parte de psicoterapia. A avaliação do psiquiatra é importante, mas não necessariamente ele vai precisar entrar com uma medicação, né? Só que você avalia e verifica, assim, eu já tive vários casos em que a avaliação veio do tipo, olha, não é um caso de medicação, vai para psicoterapia só. Mas é importante ter essa avaliação dupla. E a dinâmica do processo terapêutico é bastante semelhante à da do adulto, só que adaptada para a realidade da criança, né? Eu atendo mais adolescentes. Na verdade, eu não atendo crianças, só atendo adolescentes. E com adolescente já é muito mais próximo de um atendimento de adulto, porque eles têm uma capacidade cognitiva, de comunicação, de compreensão, já próxima de um adulto, eles só precisam de um ajuste de linguagem, de um ajuste de abordagem, conforme a realidade deles. Sim. Posso lançar mais uma? Pode. Tem uma boa aqui. Atenção, mulheres que estão na fila agora, essa é para vocês, hein? As mulheres estão mais propensas a ter depressão do que homem? Estão. Estatisticamente falando, estão. Elas estão mais propensas, é uma diferença estatística não muito grande, só que as mulheres buscam tratamento, as mulheres fazem mais psicoterapia, elas são maioria na clínica, elas são mais cuidadosas com o tratamento psiquiátrico e, falando mais para o lado do Setembro Amarelo, os homens, eles têm casos de suicídio que são fatais, com um percentual maior do que em mulheres. Apesar das mulheres terem mais depressão, os homens têm casos mais graves que levam à morte. Então, assim, o número de suicídios é maior em homens, mas o número de depressão é maior em mulheres. Muito bem. Então, ou seja, mais uma vez as mulheres provando que inteligência sempre vem acima de qualquer coisa, né? Então, gente, não importa se você é homem, se você não importa como que você se identifica, mas procure ajuda, tá? Procure ajuda. Cuidado com esse preconceito bobo que a gente ainda alimenta da procura por uma ajuda psicológica, né? Não quero que ninguém me chame de louco. Não quero falar sobre isso. Porque a psicóloga vai querer saber da minha vida. Porque... Gente, esquece. A sua vida é mais importante do que qualquer uma dessas coisas que a gente possa pensar, porque, na verdade, a gente é levado a pensar isso. Então, pelo amor de Deus, gente, procurem ajuda. Ana, eu vou lançar mais uma, que eu tô com medo de não dar. Não, vai dar tempo. Espera só um pouquinho que a gente tem uma mensagem aqui, ó. Peraí. Eu tô chamando de Giovana. Giovana, se não for, me corrija. Tá? Gió. Vou falar Gió. É Giovana? Tá. É Giovana. De 2019 para cá, muitas pessoas começaram a ter crises de ansiedade sem motivo. Talvez por causa da pandemia em si, muitos alunos já tiveram crises na escola. Isso é um fato a se dar atenção e até convocar os pais para dar uma atenção maior ao aluno, não é? Sim, com toda certeza. Na verdade, assim, até o Paulo vai conseguir explicar isso muito melhor do que eu até. Quando a criança e o adolescente estão sob responsabilidade da escola, se a escola nota algo, como eles são tutores, né, naquele momento da criança, eles são responsáveis pela segurança deles, eles precisam acionar os pais. Essas crises de ansiedade, elas realmente ficaram muito intensas. Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas se intensificaram desde a pandemia para cá. É claro que não é unicamente por conta da pandemia, mas aí a gente volta naquela primeira pergunta, né, do contexto. A gente teve um período de grande isolamento, agora a gente começa a ter maiores vacinas, maiores pessoas vacinadas, maior número de pessoas vacinadas, então a gente começa a flexibilizar um pouco, tem um pouco de atenção. Só que olha só, foi um confinamento por alguns meses, muitos meses, né? Nós precisamos adaptar toda a nossa realidade de estudo, de trabalho, de convivência. Antes a gente ficava em casa o quê? 10, 12 horas durante a semana, por dia.
Hoje a gente passa a maior parte do tempo dentro de casa, então toda uma dinâmica, uma adaptação, uma necessidade que houve. Além disso, a gente tem a questão de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, né? A própria falta de contato com amigos, de socialização, de fontes de prazer, porque aí agora você, no período inicial da pandemia ainda mais, mas assim, não tinha show, não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha. Como as artes foram valorizadas, né? Como a arte faz falta para aliviar a nossa dor. Então a gente deixa de ter acesso a fontes de prazer e isso vai para algum lugar, isso abala a gente. Não tem como. Verdade. A gente tem que entender o mais rápido possível, gente, que todas as nossas ações na vida vão ter consequências no nosso corpo, na nossa mente. Tudo que a gente Uhum, faz, toda decisão que você toma, seja ela certa, seja ela errada, todo movimento que você faz, seja ele certo, seja errado na sua vida, tudo isso vai ter uma consequência. E a gente não sabe como. Às vezes ela vai somatizar em algo muito pior, às vezes ela vai somatizar em algo que vai dar e vai passar, mas a gente não tem como saber. O que a gente não pode fazer é continuar se negando, é continuar dizendo uhum. que não, eu tô bem, eu aguento, vamos embora, a vida tem que seguir, não dá tempo de eu parar. E às vezes, se Se você você não não parar por bem, parar, a vida te para. exatamente, ou você vai parar por bem, se respeitar, ou você vai parar por mal. E, gente, não queira parar por mal, especialmente agora no meio de uma pandemia, tá? Então, Uhum. vamos parar com isso, vamos procurar ajuda, vamos ser um pouco mais responsável com a nossa própria saúde emocional, tá? O que a gente está fazendo aqui é fornecendo para vocês o máximo de informações possíveis para que vocês possam se munir para si mesmos ou para o próximo. Tá? O Setembro Amarelo, ele é sobre isso. É você tentar se ajudar primeiro para que você possa ajudar o próximo. Tá? Então, Sim. eu acho que isso é importante de falar. Vou para mais uma, ok? Uhum. Bora? Ó, Bora? essa aqui, essa é boa. Essa é boa. Falar sobre depressão e ansiedade incentiva a pessoa depressiva a cometer suicídio? Não. Falar de forma responsável, de forma adequada, não. Agora, não, não dá para falar qualquer coisa, né? Não dá para falar o que você acha que é certo, o que você acha que é adequado. É importante falar sobre isso, é importante salientar a necessidade de cuidado, de atenção familiar, de atenção de grupo. Então, sim, é muito importante falar sobre isso e falar de forma responsável previne. Falar de forma responsável, trazer informação, faz com que a rede de apoio, né, a família e os amigos que estão por perto, consigam perceber que tem algo de errado, não para apontar para quem está doente, falar assim, você está depressivo, você é ansioso, mas é para pegar na mão dessa pessoa e falar assim, vamos ali, vou te levar uma pessoa que talvez possa te ajudar, vamos conversar com o psicólogo, vamos conversar com o médico, vamos conversar com o psiquiatra, só para ver se você está bem, e eu estou aqui com você. É a informação que faz a gente, que as pessoas que são leigas terem acesso a esses sinais de alerta e observarem melhor o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo. Inclusive, Ana, vou até fazer uma publi do bem. Posso fazer uma publi do bem? Por favor, mande. Vou fazer uma publi do bem, ó. Você que está aí agora, está assistindo essa live, está se identificando com alguma coisa que está acontecendo, com alguma coisa que a gente falou, a gente ainda vai conversar, ainda vai falar, ainda tem mais algumas perguntas aqui para fazer, né? Você que chegou agora, você que já está aqui com a gente desde o começo, está se identificando com alguma coisa? Acabou a live, corre lá, www.youtube.com/Colégio Valparaíso. Lá existe uma série de vídeos sobre o Setembro Amarelo do ano passado, mas que ainda são muito atuais, tá? Sim, Inclusive, são vídeos com a nossa querida doutora Ana, tá? Então, lá existem vídeos que vão responder para você simplesmente o que não falar para pessoas com depressão, como identificar a depressão, tá? Lá vai ter vídeo também com a nossa querida Graziella, lá falando sobre o bullying na internet, ou sobre o bullying nas sim, escolas, ou sobre o bullying na sua vida. A gente tem também um vídeo falando sobre síndrome do pensamento acelerado, né? Que tem tudo a ver com a doutora Lohane, também uma psicóloga querida,
que participou com a gente no ano passado, síndrome do pensamento acelerado, que tem tudo a ver com ansiedade, né? A gente tem que entender que praticamente 90% da população hoje tem esta síndrome do pensamento acelerado e não sabe. Então, a gente tem que perceber, entender, mas, acima de tudo, se munir de informação, tá? E essa semana, foi essa semana que saiu o vídeo novo, Ana? Foi, né? Foi sim. Eu dei uma Isso. Então, ó, pensadinha essa aqui, mas semana foi. saiu. Eu também tenho um lag aqui, um bug, porque é por causa do excesso de informação, mas foi essa semana que saiu um vídeo novo lá no nosso canal também, que foi com a doutora Ana, falando sobre saúde mental na pandemia, né? Assistam lá, o vídeo está divertido, é bem curtinho, né? Ó, a Giovana tá falando, esses vídeos são perfeitos, assisti todos eles do ano passado, que bom, Gi. Ah, Mas obrigada, que bom. lembra de assistir de novo, gente. Às vezes a nossa cabeça esquece, é muita informação. E Tá? Então tem você vídeo está em novo lá dúvida, também, né? Assim, a gente ainda agregou com alguns outros vídeos também, tem novidade. exatamente. Então, ó, fiz minha publi do bem, já vou fazer outra pergunta. Por Posso? favor. Uhum. Deve. Tá? Lembra? Ó, youtube.com/, Colégio Valparaíso, hein? Corre lá e procura Uhum. pela playlist Setembro Amarelo e já tem a playlist desse ano também, Setembro Amarelo 2021. Partiu? Partiu. Uhum. Próxima. Ana, essa pergunta aqui é muito curiosa, porque às vezes a gente é levado a pensar isso aqui, ó. É verdade que bem no fundo todo mundo tem depressão? Não, não, gente, Mito. não é não. Aí a gente, mito total, real, oficial. Isso daí vem mais ou menos, é interessante que aquela outra pergunta, né? Tristeza e depressão é a mesma coisa? Não. Às vezes o que acontece é que a gente confunde momentos que a gente está um pouquinho para baixo, que as coisas não estão muito bem, não estão muito tranquilas, com uma depressão. Isso não é depressão, isso é tristeza. Do mesmo jeito que, no fundo, não, nem todo mundo tem depressão, precisa de uma avaliação, um profissional certo para avaliar isso consegue trazer informações, coletar informações e dar um resultado, um diagnóstico que dedigne. Então, isso tudo é muito importante que a gente busque um profissional para fazer esse diagnóstico. Não é todo mundo que tem depressão, muito pelo contrário, a gente trabalha para que as pessoas não tenham depressão. E se parar de achar, gente, que esse negócio da pessoa. Ih, tô achando a pessoa tão tristinha, tão cabisbaixa. Ih, tá depressivo. Então é aquilo que eu Exato. falei, né, há um tempinho atrás. Só quem pode diagnosticar você, né, que está aqui assistindo essa live ou que não está também, Uhum. só quem pode dar um diagnóstico sobre isso é um psicólogo, um psicoterapeuta, Um Fala outro psiquiatra. nome, doutora Ana. Psiquiatra. Psiquiatra. E assim, o que eu Isso. acho muito Só essa importante que a pessoa. gente olhe, às vezes a gente fala assim, então se eu não estou deprimido, eu não preciso de ajuda. Não, gente, às vezes você pode precisar de ajuda sim. Às vezes eu tenho colegas muito responsáveis que trabalham só com prevenção de transtorno, então eles trabalham mais com a parte de estilo de vida, perceber que você está piorando de alguma forma e buscar ajuda antes da doença estar instaurada é muito importante. Eu sempre bato numa tecla. Quando se um médico recebe um paciente com a glicemia alterada, mas que clinicamente ele não é diabético, o médico não vai virar para esse paciente e falar assim, vai lá, se entope de doce, tem uma vida sedentária e daqui 6 meses, quando você estiver diabético, volta que eu te trato. Ele vai prevenir, né? Ele vai te passar orientações e vai prevenir. Com o psicólogo, com o psiquiatra é a mesma coisa. Às vezes você vai no psiquiatra e vai falar assim, olha, você não está com o transtorno instaurado, mas você tem sinais que podem indicar um potencial risco, então eu sugiro que você procure psicoterapia. Faça terapia e previna para que isso não aconteça, para que o transtorno não se instaure. Exatamente. E eu vou pegar esse gancho aí, doutora, para fazer essa aqui é bombástica. Eu não sei quantas vezes você já ouviu essa pergunta. Vai ouvir mais uma. Vou Adoro. mandar de novo. Vou ouvir, ó. É verdade que o psicólogo não tem transtornos mentais? Ou seja, o psicólogo não precisa de terapia? Esses dias eu recebi de um paciente um meme que eu achei fantástico. Ele falou assim: olha,
esse negócio de psicólogo fazer terapia é a primeira pirâmide que existe, porque a gente retroalimenta o mercado. Não, tirando a brincadeira, não, isso não é verdade. Existem psicólogos que têm transtornos e o fato de você não saber que o seu psicólogo tem um transtorno, que talvez está em tratamento, que está em remissão e tudo mais, só indica que o transtorno ele não é incapacitante, né? Com o tratamento adequado, com a atenção adequada, você vai ter uma vida normal, tá tudo bem. Então, não é verdade que o psicólogo não tem transtorno, não. Para isso, eu gosto até de fazer uma informação. Atenção aí, o psicólogo é um ser humano, pasmem. Exato. E assim, eu acho interessante, para isso, eu sempre falo o seguinte, alguns anos atrás, o remédio mais vendido no Brasil era o Rivotril, que é uma medicação psiquiátrica. Então, assim, alguns anos atrás, há poucos anos atrás, o remédio mais vendido no Brasil era o Rivotril. Então, como que a gente vai acreditar que existe um secto que não é acometido pelo transtorno? Não, a gente está suscetível sim, é por isso que a gente faz terapia, a gente lida com coisas muito difíceis, né? Então, é importante a gente tratar e prevenir um eventual crise qualquer de algum transtorno. Beleza. Vou mandar mais uma aqui, e aí depois, Gi, a gente vai buscar. Aí, eu vou deixar no final essa pergunta, eu vou lembrar dessa pergunta. Embora tenha um vídeo lá no nosso YouTube que responde essa sua pergunta, é interessante a gente responder ela aqui também. Eu vou deixar para a gente falar um pouquinho sobre isso mais pro final, tá, Gi? Uhum. Então, a gente não vai esquecer. Esquecer, você me lembra, por favor, tá bom? Olha só. Essa aqui é a última pergunta, antes da gente pegar um ganchinho aqui num papo que eu quero falar com você rapidinho também, porque também foi muito repercutido nas redes sociais desde o ano passado. Vou primeiro para a pergunta, tá? Uhum. Eu consigo socialmente funcional. Eu trabalho, eu estudo, eu saio com amigos. Isso é um sinal de que eu não tenho ou não posso ter depressão? Muito pelo contrário. Existem gradações, existem atores sociais, então às vezes a gente veste um personagem, como eu dei até o exemplo antes do comediante, né? Às vezes você veste um personagem social e aquele personagem transparece uma vontade de viver, uma alegria muito grande, mas não necessariamente a situação da pessoa. Às vezes você tem... O que a gente costuma perceber é que o adoecimento ele vem de forma gradativa. Então, assim, começa com uma pequena vontade de não sair de casa, aí você começa a evitar os amigos, arrumar desculpas para sair, você começa a não querer conviver com algumas pessoas, começa a ter medo de encontrar as pessoas, aí começa a acreditar que as pessoas não querem estar perto de você, então você não vai ao encontro delas, começa a ter sentimentos e pensamentos sobre si mesmo que são autodepreciativos. Isso tudo vem escalonando até poder chegar a um nível que seja incapacitante. Não necessariamente chegará, mas não necessariamente, não chegando na incapacitação, não quer dizer que você não precisa buscar ajuda e ter a remissão dos sintomas e viver de forma normal, né? A ideia é que você tenha um estado de humor estável, que você não esteja com esses sintomas depressivos muito evidentes, muito fortes. Na verdade, a gente trabalha para a remissão dos sintomas. A gente trabalha para que isso não exista, para que você não precise de terapia para o resto da vida e para que você não precise da medicação para o resto da vida, conforme a indicação dos profissionais que te acompanham, o psicólogo quanto a terapia, o psiquiatra quanto a medicação. Né? Então, o tratamento adequado te leva a uma remissão completa dos sintomas. É importante, então, né, Ana, a gente entender que não dá pra gente pensar que a pessoa, só porque ela é feliz e consegue sorrir, ela não é depressiva. Não dá pra gente colocar a depressão numa caixinha. Assim, depressão é quando a pessoa tá triste, calada no canto, não se veste de preto. Né? Tipo, não dá Nossa, pra gente se assim, eu só tô sempre de preto. Oh. Seria isso? Detected?
Ups. A gente tem que, na verdade, isso é um estigma social que nós precisamos derrubar, tá? A pessoa depressiva, ela não é aquela pessoa que é calada, né? Você já pensou às vezes que a pessoa calada só é tímida? Talvez. Né? Você já pensou que às vezes a pessoa, ela só não fala com ninguém porque às vezes ainda não deram espaço para ela, Sim. né? Então a gente Ou tem que porque tomar cuidado. talvez você só é desinteressante e ela não quer falar contigo. Pronto. Já pensou nessa possibilidade, Brasil? Às vezes não quer dizer que a pessoa, simplesmente porque ela está caladinha, quietinha no cantinho dela, não quer dizer que ela é depressiva por isso, né? E aí a gente já tem que, mais uma vez, sair daquela caixa de agora eu sou psicólogo. Eu olho para os outros e sei se a pessoa está depressiva. E isso é ansiedade, hein? Isso é ansiedade, porque eu vi uma live dizendo que isso é ansiedade. Gente, tenham certeza das informações que vocês Sim. pegam. E se de fato você desconfia que seja, antes de apontar você está depressivo ou você está ansioso, fala assim, eu posso te ajudar? Vamos tentar buscar um profissional para te avaliar? É assim que se ajuda. Você não ajuda apontando os dedos, você não ajuda falando pelas costas. Você ajuda Exatamente. dispondo a estar Aquela velha presente. história. Alguém fazer isso com você, a gente não gosta que a pessoa aponte o dedo pra gente. Então, por que Uhum. você vai apontar o dedo pra pessoa? Não Né? aponta o dedo pro E a gente coleguinha. não aponta. E eu acabei de apontar. Gostou? É isso. A gente tem que se lembrar disso, gente. A gente tem que parar de diagnosticar as pessoas. A gente não sabe das coisas, então a gente oferece ajuda. Antes de você Uhum. falar que você acha que, calma, gente, não acha. Oferece ajuda, se mune de informações, assiste vídeo, procura coisas, assiste live. Se é um assunto que você curte, é um assunto que te interessa, ótimo. Então, tenha essas informações. Tá? E aí eu já quero pegar aqui do Zé Carlos, já que eu já vou Essa é botar aqui minha importante. É. percepção sua. Quando a pessoa recusa, mesmo sabendo que ela tem. Ana, eu vou dar a minha sugestão de fora e você arremata com a sua de psicólogo, ok? Hum. Eu acho que você insistir numa pessoa que não quer ser ajudada é incômodo para os dois lados. Porque se a pessoa não quer ser ajudada, você forçar para ajudar é invasivo. Certo? E ao mesmo tempo você vai se sentir frustrado porque você quer ajudar aquela pessoa, mas você não vai conseguir. E pasme, isso pode trazer até mesmo algum transtorno mental para você. Você vai ferrar tanto a sua saúde mental tentando ajudar alguém, é o famoso me dá aqui o peso, deixa que eu carrego para você. E aí, para Uhum. isso, você se esquece que você tem que soltar o seu. Né? Então é aquilo, Sim. gente. Lembrando que eu estou dando a minha percepção de fora. A Ana vai dizer se eu estou certo ou não. Então, assim, ajudar, a gente quer ajudar. Mas quando a pessoa não quer ser ajudada, foge da nossa alçada. Não é legal que a gente insista, porque aquela pessoa começa a, talvez, até a se sentir mais desmotivada a continuar, entendeu? Porque ela vai Uhum. entender aquilo como uma encheção de saco. Ai, não me deixam em paz, tá vendo? É por isso que eu não quero estar mais aqui e tal. Então a gente tem que ser muito cauteloso até para tentar ajudar. Errei, É, acertei, passei vergonha, mais é ou com menos. você. Mais ou menos. Beleza. Tabela do meio. O que é a situação? Existem pessoas e pessoas que ajudam ou não ajudam. Né? Assim, rede de apoio, os pais, os filhos, né? Às vezes, assim, a gente está falando dos pais, mas tem situações em que o pai ou a mãe estão doentes e eles precisam do suporte do filho. Eles precisam estar muito atentos. E às vezes o estado de adoecimento da pessoa é tão intenso, é tão grave, que ela realmente se recusa a aceitar ajuda. Tem hora que você tem que pegar pela mão e falar assim, não quer não, mas vai no médico mesmo assim. Ah, mas não quer não, mas vai no psicólogo mesmo assim. Por quê? Estou te falando que essa é a melhor forma de tratar? Claro que não. Não é isso. Agora, às vezes, levar a um profissional, dar a oportunidade dessa pessoa falar só com o profissional, de não se sentir julgada, pode abrir a porta para que ela aceite se tratar. E a gente não pode negligenciar. Eu até vou puxar um gancho que eu vi uma pergunta que subiu aqui, eu acabei não falando. A Elianaide falou sobre a parte jurídica da assistência, né? Que assim, o suicídio não é crime,
mas prestar assistência, instigar ou auxílio é crime. Então, assim, ser negligente chega a ser imoral, né? Ser negligente quando você percebe uma fala suicida, quando você percebe um comportamento de indicativo é, de suicídio, é no mínimo imoral. Então, assim, você precisa fazer uma atuação. A atuação do embate é a melhor? Cada caso é um caso. Eu não gosto muito de dar essa resposta. Na verdade, assim, essa é a resposta padrão para quase todas as perguntas, mas eu sei que ela é frustrante para quem escuta. Depende. E aí, a avaliação de um profissional é muito importante, porque o profissional vai orientar essa rede de apoio, sabe? O que eu acho interessante, Zé Carlos, às vezes você até aceita se tratar, mas aquela coisa, aquela vontade esmorece no meio do caminho. Então, quando isso acontece, é importante que haja o acompanhamento do profissional e que ele busque a rede de apoio para entrar em contato, falar assim, olha, sempre com autorização do paciente e eles autorizam, é impressionante, assim, a vontade de diminuir a dor é tão grande que mesmo constrangido, às vezes ele autoriza. É importante que a gente faça esse contato e oriente a família, porque se um paciente está com ideação suicida, a gente precisa chamar a família e falar assim, olha, não pode deixar ele sozinho, não. Ele não pode ficar sozinho em momento algum. E quando a gente diz em momento algum, é em momento algum mesmo. É chegar ao ponto de retirar chaves da porta, esconder facas. Todas essas questões são importantes. E é muito bacana isso, Ana, porque não tem problema, eu estou aqui para errar mesmo, porque quando você me corrige, a gente é corrigido juntos, né? E eu Não, e entrei em assim, contato até com complementando, agora que você falou, eu tenho que complementar a minha correção. Notem que eu falei rede de apoio, são essas pessoas que estão muito próximas, que são da família e tudo mais. O amigo, o colega, não tem que ficar insistindo, sabe? Se a pessoa que está adoecida não te deu essa liberdade, talvez seja interessante que você respeite. Se você notou que é algo grave, então tente buscar essa rede de apoio dele, né? Procure os pais, procure os filhos, procure os amigos próximos e sinalize a eles o que você notou, mas não invada o espaço, porque isso também pode ser maléfico. Então, assim, é preciso sim intervir, mas não é qualquer um que mete o bedelho. Agora eu entendi por que eu estava mais ou menos errado e mais ou menos certo. Exato, era isso, eu não Porque eu complementei. como uma pessoa. Tá vendo? Eu, como uma pessoa, então, fora da rede de apoio, o que eu posso fazer é sim tentar, né? Olha, vamos lá, eu te ajudo, eu vou com você. Mas se a pessoa de tudo disser não, né? A gente não vai lavar as mãos, a gente vai passar, na verdade, o problema para a rede de apoio que está mais por perto mesmo, né? Que são os familiares diretos. Exatamente. Às vezes, escola, né? Às vezes o ciclo ali de pessoas que estão mais perto, que é isso que a gente chama de rede de apoio, tá, gente? E essas pessoas, essa rede de apoio é fundamental barra essencial, featuring super importante para essas pessoas que estão adoecidas, né? Porque sozinho ninguém dá conta, gente. E eu tenho falado isso, Ana, não sei se você concorda comigo, eu tenho dito muito isso, assim, hoje em dia a gente está vivendo um momento emocional muito doido, assim. A gente nivelou tudo, não existe mais o problema do problema de adulto e problema de criança. A gente está perdendo pessoas e está todo mundo sentindo da mesma forma, sabe? Tá todo mundo indo embora assim muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, a pandemia não acaba, aí tem vacina, aí a pessoa não vacina, aí a pessoa vai vacina, aí você não sabe se você chega perto, se você não chega, se é a máscara. É muita informação, né? Nós sabemos que nós temos que cumprir o nosso papel social de sim continuar usando máscara, de se vacinar.
isso é muito importante, né? Corra para se vacinar, pelo amor de Deus. Não adianta a gente querer a normalidade empurrando com a barriga e fingindo que não está acontecendo. Enquanto as pessoas estão Exatamente. fingindo que não está acontecendo, mais e mais pessoas estão indo embora. Então, cumpra o seu papel social, vacine-se, né? Agora, aqui, pelo menos aqui no município, já estão vacinando crianças pré-adolescentes até 14 anos, né? Adolescentes de 14 anos. Então, gente, não espera. Vai, faz, porque a gente não tem como ter a nossa normalidade novamente se a gente não tomar uma posição, né? Então, Exato. hoje em dia tá todo mundo sofrendo, gente. Tá difícil para todo mundo. É impossível a gente dizer, não, eu tô bem, eu tô sossegado, sabe? Hoje em dia a gente está sendo bombardeado de todos os cantos. Você liga a televisão, vem uma notícia. Você entra na internet, vem outra notícia. Você entra no WhatsApp, olha, fulano não resistiu. Aí, de repente, vem uma outra mensagem. Olha, a fulana tá entubada. Aí você, de repente, você, não, então peraí, eu vou ver a novela. No meio da novela entra um plantão dizendo que não sei o que acontece. Então, gente, tá impossível. A gente chegou no momento em que a saúde mental sempre foi. Mas hoje em dia falar sobre preservação da nossa e conservação também da nossa saúde mental é vital, gente. Não dá mais para a gente ignorar e não dá em pleno 2021 para a gente ficar achando que procurar ajuda psicológica é fraqueza e que não é porque vão me chamar de maluco, é porque eu não sou doido, porque eu não quero falar da minha vida, porque não, gente, isso já foi, isso é cringe, né? Como gostar, graças a Deus essa palavra não pegou. Mas isso aí, gente, já foi, tá? Vamos procurar ajuda, tá? E Ana, antes da gente encerrar, eu queria só assim fazer um bate-bola aqui com você. Acabei de me sentir a Marília Gabriela falando isso, hein? Fazer um Nossa, se sente com bate-bola. Gabi. Você viu isso agora, né? Enfim. Nossa, agora a gente Eu foi queria. cringe mesmo com a referência, hein? Entregamos a nossa idade. Não, eu acabei de fazer 19, e você? 19 também. Então tá Nem bom. Se você consegui está tomar assim, um então. porre, um porre dos 18, porque a gente estava no meio da pandemia. É isso, são preservados e novos, não é isso? Então, Ah, nós aqui na flor da nossa idade, né? Eu queria conversar com você, Ana, um pouquinho sobre uma coisa que foi muito comentada no ano passado, isso foi muito falado nas redes sociais, estourou a pandemia, e as pessoas começaram a falar sobre positividade barra produtividade tóxica, né? E aí, para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou contextualizar vocês bem rapidamente. Ah, especialmente vindo da parte dos influenciadores digitais, né? É aquela coisa de o mundo tá caindo, mas nos stories você tá sorrindo maravilhoso, tá tudo bem. Gente, para com isso. Vamos fazer um pão? Vamos cozinhar um pão, gente. Você já cozinhou um pão hoje? Você já serviu para o seu país hoje? Você fez alguma coisa? Você não levantou dessa cama? Vambora, gente, vamos levantar! E essa coisa de estar sempre feliz, mesmo com tudo acontecendo, e de você não dar o espaço para você sentir o luto antes de você seguir a sua vida. Isso foi muito comentado, essa questão da produtividade e da positividade tóxica, que a gente às vezes. Isso aí, Giovana, que agora meio que voltou, né? Como você está fora dos stories, né? Agora o meme voltou meio que em forma dessa frase. Eu queria que você, do seu ponto de vista, né, do ponto de vista psicológico, falasse para a gente qual é o impacto ah, dessas atitudes mesmo, que acabam sendo tóxicas para aquelas milhões de pessoas que estão ali sim. seguindo, e muitas vezes elas se forçam. É verdade, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu Deus, 5 horas da tarde eu não consegui levantar da Como cama. assim eu não tô feliz, né? Exatamente. Como assim essa. Gente, olha lá, a fulana tá rindo. Ela tá nos stories sorrindo, meu Deus. Como é que pode? Como que eu não tô feliz? Como é que eu não tô sentindo? Você começa a se pressionar a ser feliz no momento onde tá tudo bem, a gente não tá feliz o tempo todo. Entendeu? Aí Onde tá tudo bem, a gente parar um esse, pouquinho. sim, aí para mim a gente tem uma situação, são dois pontos a serem avaliados. Um deles é do lado de quem avalia o que o outro mostra, a gente tem que colocar que às vezes falta maturidade quando a gente está do lado de cada tela, né, mexendo no celular, e a gente acha que aquele recorte que o outro posta é a vida, é o inteiro. Não é. Aquilo ali é um pedacinho que ele deixou transparecer.
A gente até mostra um tombo, mas a gente mostra um tombo rindo, a gente não mostra o tombo e os machucados, né? Então, isso é importante que nós, do lado de cá, como consumidores de conteúdo, que estamos rolando a barra do feed, que a gente entenda que nem tudo que é mostrado é a realidade. De fato, fora dos stories, às vezes a gente está chorando e olha só, você chora na frente de todo mundo. Muitas pessoas preferem reservar o sofrimento para ninguém ou então para apenas pessoas que eles confiam muito. Então, por que, que eles poderiam ou deveriam expor esse sofrimento para todo mundo? Esse é um ponto, do lado de cá, que a gente tenha maturidade para compreender que o que a gente vê é só um recorte da vida do outro. Do outro lado, o que é importante também? A gente tem em mente que quando a gente fica nesse discurso do levanta, faz um pão, faz não sei o quê, faz aquilo, está deitado ainda. Quem está sofrendo, quem está de fato adoecido, já se culpa por isso, mesmo não sendo culpa dele. Quando você vai lá e fala, como assim você não levantou da cama ainda? Como assim você não fez nada? Como assim você não está dando conta de produzir no home office? Você joga uma responsabilidade ainda maior. E para uma pessoa que está doente, se eu falar para você, você está bem, saudável, e eu falar isso para você, você vai falar assim, mas isso é uma bobagem. Só que você tem que olhar que o outro às vezes não está bem. E quando você traz essa cobrança, além dele estar mal, ele se cobra por isso, porque ele olha para si mesmo e fala assim, gente, que raio de ser humano sou eu que não dou conta de aprender a fazer pão com levedura natural. Você é só humano. Exatamente. Você só É escolheu isso. não fazer isso, está tudo bem. Então, assim, é uma via de mão dupla. Quem consome informação precisa ter o discernimento de que o que ele está acompanhando não é um reality show, é um recorte, e até reality show tem Perfeito. manipulação. Então, assim, se até as 24 horas, horas né? de câmera ali na sua cara tem uma manipulação na edição, por que, que uma rede social de alguém não teria, né? E do outro lado, quem produz conteúdo também precisa ter um certo cuidado e uma responsabilidade com o que torna público, com a forma como se comunica, porque do outro lado é um ser humano. Assim, eu vejo muitos influenciadores que são de uma grosseria desnecessária e absurda e fazem fama justamente por essa grosseria. Eu acho isso de uma deselegância tão grande, sabe? De uma falta de traquejo social tão grande. De verdade, você não faz isso para ninguém na rua. Porque se você fizer na rua, você vai tomar uma bolacha no meio da cara, sabe? Você um dia vai achar alguém mais desequilibrado que você, que vai dar uma na sua cara. Os dois estão errados, mas é importante pontuar. Então, por que, que as pessoas se dão ao direito de ser grosseiras, mal educadas com pessoas que comunicam com você por rede social ou que, sabe, te procuram do mesmo jeito que a gente não ataca as pessoas que a gente vê, né? Você não precisa responder de forma grosseira. Algumas vezes eu não estou bem, eu não vou dar as caras por aqui, porque eu acho que ninguém precisa lidar com o meu estado de humor alterado. Então, se eu estiver mal-humorada, se eu estiver com raiva, se eu estiver da pá virada, as pessoas não têm que conviver comigo desse jeito, não. Assim, eu não preciso ser essa pessoa desagradável e deselegante para as outras. Eu acho que a gente precisa ter um mínimo de respeito e empatia pelas pessoas. Isso, e vamos lembrar também, gente, aqui, igual a gente lembrou lá na live com a Grazi, que a internet não é uma terra sem lei. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente está falando, com as pessoas que a gente está atacando, tá? Não é saudável nem para sua mente viver sendo um hater e nem para a mente da pessoa que está recebendo aquilo ali. Às vezes a gente para e pensa assim, mas essa pessoa escolheu exibir a vida dela. Ok, esse lado é verdade mesmo. Essa pessoa que está ali exibindo a vida dela, ela não está fazendo porque ela é obrigada, ela realmente escolheu, ela quer mostrar a vida dela, e ela também tem que entender que já que ela optou mostrar a vida dela, está implícito ali no pacote que as pessoas vão falar.
E ela também sim. não pode se esquecer que quanto mais comentários na publicação dela, mais engajada ela está e mais as marcas estão de olho. Então, E isso é para ótimo, isso eu essas, gosto também, assim, que tem algumas eu vou bombas entrar sendo nesse jogadas, assunto. assim, você vê que tem um marasmo de marketing, ou a pessoa vai Sim, lançar algum produto digital, alguma coisa, e sim, ela solta um comentário sim, bombástico, absurdo. Amigo, você pode entrar no sim. perfil dessa pessoa e xingá-la, que o algoritmo só vai ver que você se comunicou com essa pessoa. Comentou. Ah, mas isso vai Sim, aumentar a distribuição do alcance da conta dessa pessoa. Então, assim, eu sempre. É impressionante como o algoritmo trata como a vida, né? O contrário do ódio, do amor não é o ódio, é a indiferença. Quando alguém perfeito. te ofende no que ele fala, cara, se essa pessoa não é importante para você, se essa pessoa não faz parte do seu convívio, ignora, deixa ela, relegue-a ao ostracismo, sabe? Isso vai ser suficiente para que a rede também acabe. Quando você faz aqueles movimentos de ataque, o que a gente acaba conseguindo é fazer com que a notícia bombe, com que a história bombe, com que todo mundo tenha mais acesso àquilo. Então, às vezes, uma situação. A gente teve alguns casos na pandemia absurdos que aconteceram exatamente isso. Aí a pessoa Sim, sai da rede, ela bloqueia perfil, e aí daqui a pouquinho ela está de volta, e aí ela está fazendo um anúncio, e aí vai ter um monte de gente consumindo. sim. Então, assim, Aí ela volta no até. celular ali, me dando uma de branca, faz um pedido de desculpa ali de uns 10 minutinhos e tá tudo bem, o Tá pessoal já tudo bem. descancelou, tá E tudo assim, a bem, gente né? tem dos dois lados, né? A gente vai ter aquela situação também que a pessoa vai conseguir seguidores por isso, porque tem também o público pro Ah, absurdo. sempre, Se essas pessoas, se sempre. esses influenciadores do absurdo não tivessem público para isso, eles já não estavam por aqui. Eles só têm um público que a gente dá para eles esse alcance, a gente permite a eles esse alcance. É isso mesmo, gente. Com muita dor no coração, doutora Ana, foi ótimo. Foi bom para Foi você. ótimo, adorei, gente. Foi ótimo, excelente. A gente vai ter mais Olha, conversas por gente, aqui. a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. A gente poderia conversar aqui. A gente poderia ter trazido até mais perguntas, né? Ia Lá faltar da hora. internet, né? Ah, Fernanda, Ia a falar. Giovana. Eu tenho a Giovana. pergunta para a Giovana. Giovana, que eu não Giovana, esqueci da falando sua sobre os pergunta. sintomas da depressão, né? Tem um vídeo mais Isso, a gente completo, vai mas pôr lá assim, para isso. finalizar, a gente responde a sua pergunta, ok? Sim, só para não esquecer. Bom, tem um vídeo no YouTube mais completo, dá uma conferida lá, mas assim, perda de apetite, aumento do apetite, alterações como um todo, alterações no sono, ou a pessoa tem insônia, ou ela não quer sair da cama, irritabilidade, apatia, falta de vontade de socializar, de conviver com as pessoas, perda de prazer, né? A gente fala muito sobre isso. Assim, às vezes você tinha uma atividade que te dava muito prazer e aquilo deixou de dar prazer, aquilo fica desinteressante. Todos esses sintomas são sinais de que talvez a depressão está presente, mas eles não são absolutos, eles precisam de um olhar profissional apurando. Às vezes, assim, uma série de pensamentos autodepreciativos, de uma visão negativa de si mesmo, isso tudo, falta de perspectiva, você olha para o futuro e não consegue imaginar razões, motivos para viver. Isso tudo pode ser sinal de uma depressão e precisa ser investigado. Muito bem, tá respondido. Ouviram? Não é só para Giovana, gente, isso é para todo mundo, certo? Sim, sim. A gente está se encaminhando para a última semana de setembro, né? Que é, né, esse mês porque a gente está intensificando essas falas. Quero dizer que essa live vai ficar salva lá no nosso YouTube, tá? Ela vai lá para o nosso canal Uhum. do YouTube, bem bonito para vocês assistirem. A live da semana passada que nós tivemos com a Grazi já está disponível lá, então você corre para assistir. Você, tô falando com você aí agora. Corre lá para assistir, tá bom? A live foi muito legal. Se você não assistiu,
tá lá, a gente falou sobre essa questão da comunicação, como que a comunicação ela afeta a nossa saúde mental, né? Como que às vezes um bullying na internet pode levar sim a uma depressão, pode levar sim, inclusive a uma perda de uma vida, né? Então a gente já falou sobre isso lá. Na comunicação tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, a forma como você se comunica tem tudo a ver, tá? Afeta o outro, então tem tudo a ver. Afeta a si E mesmo, aí, tem mais a ver ainda. eu vou fazer o seguinte também, gente. Se a gente talvez não falou o suficiente para vocês, se alguma pergunta ainda restou dúvida, porque talvez eu não tenha me expressado da melhor forma possível, se eu esqueci de responder alguma pergunta, porque subiram algumas aqui, eu acho que eu posso ter esquecido, eu vou abrir uma caixinha no meu perfil, eu vou deixar lá. Entrem lá, deixem as perguntas de vocês e eu vou responder. Vou tentar responder por vídeo, se for possível. O que não der, eu respondo por escrito. Mas eu não queria deixar vocês sem essas informações, então eu vou deixar. Eu vou sair daqui, a hora que acabar a nossa live, eu já vou deixar a caixinha aberta e eu queria muito que vocês passassem por lá. Eu queria esclarecer se eu deixei. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo também, podem mandar no direct, eu não vou expor ninguém, claro, de forma alguma. Mas eu queria deixar aberta a possibilidade de vocês me procurarem para a gente conversar. Então, ó, olha a lição de casa. Duas lições, hein? Duas lições. A primeira é fazer um favor a si mesmo e seguir esse ser iluminado maravilhoso que está aqui na parte de baixo desta câmera, que vocês estão vendo agora, chamada Ana Paula Bodanese. Por favor, gente, sai daqui, já corre lá no Instagram, já está no Instagram, na verdade, né? Já vai lá na pesquisa, já coloca lá, @psic_Ana Bodanese. Gente, é a melhor coisa que vocês vão fazer na vida de vocês, tá? Se vocês não seguem a gente ainda, é a Só segunda coisa melhor que lamento, vocês vão começa a fazer. seguir. Vamos seguir, gente, vamos seguir, tá bom? Mas sigam, gente, por favor. A gente está marcando a doutora em todas as publicações, então se você não entendeu o que eu falei, vai na nossa publicação, nos nossos stories. A gente marcou ela lá nos nossos stories. É só clicar, bota para seguir, já corre lá, ela vai fazer a caixinha de pergunta para continuar respondendo vocês. E a segundo dever de casa, hein? Correr lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Colégio Valparaíso. Procura as playlists Setembro Amarelo e Setembro Amarelo 2021, Pandemia e Saúde Mental, que tem bastante conteúdo lá para vocês. São vídeos rápidos, vídeos bastante interessantes, vídeos bem legais, divertidos. Dá para você se educar e ainda dar uma divertida ali. Não é não, doutora? Com certeza. Com certeza, com certeza. E a gente vai fazendo Então, ó, mais gente. ações em conjunto por aqui, é só ir acompanhando. Sim. Então, ó, fiquem de olhos bem abertos nos nossos stories. A gente está publicando conteúdo quase que diariamente. Fiquem de olho no nosso feed, tem bastante informação, tá? Não vamos mais ficar sem saber ou falando de coisas que a gente não sabe, gente. A gente está sempre aqui para fornecer isso para vocês. A doutora Ana está lá com as portas da DM dela escancaradas para receber vocês, tá? Uhum. Mas tem que ir lá seguir ela, a gente tem que ir lá. E você que veio lá da doutora Ana, seja bem-vindo, mas segue a gente também, porque a gente está, ó. Aqui é Tem parceria, muito aqui é conteúdo bom, fechamento. com certeza. Ok? Tá Doutora Ana, certíssimo, ó. gente. Muito obrigada. Obrigada pelo engajamento de vocês, pelas perguntas, pela participação. Eu amei. Como eu disse, estou à disposição. Precisando de qualquer coisa, vocês já sabem onde me encontrar. E é isso. A gente vai se falando mais. Vão ter mais coisinhas lindas aparecendo por aqui. Obrigado, Yara. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de Obrigada, vocês. gente. Muito obrigada. Que bom que vocês vieram. A gente faz para vocês mesmo. Viu? Que bom que vocês estão aqui. E semana que vem tem mais live. Com Semana que vem tem mais certeza. live. Semana que vem tá linda. Tem mais live com essa maravilhosa aí. E tem live, além dela, ainda vai ter o Dr. Wesley. Então, ó, vai ser um trio. Beleza, Com gente? certeza, vai ser lindo. Não. E pode ser que tenha uma live surpresa, mas eu não vou contar. Porque surpresa a gente não conta, certo? Certíssimo. Tchau, Beijo, tchau, pessoal. gente. Boa noite. Obrigada. Um beijo. Se cuidem.